E aí pessoal, hoje a gente vai falar sobre métodos de extensão. Eles são uma forma muito legal da gente colocar novas funcionalidades em classes e tipos pré-existentes no .NET. Isso é mais simples a gente mostrar do que tentar explicar. Dá uma olhada nesse código. É um código bem simples, ele está estruturado dessa forma, eu não quis usar top level statements para criar as duas classes no mesmo arquivo e facilitar a visualização. Mas olha só, a gente tem aqui uma string simples, com o meu nome, é José Milton, e um inteiro alimentado com o quê? Com esse conta palavras. Este conta palavras aqui é um método que eu criei para que todas as strings tenham. Então eu não preciso mandar a string para um método, para uma função, para ela contar as palavras e me devolver. Eu simplesmente coloco esse ponto, conta palavras e aparece para mim. Reparem que ele mostra aqui, ó, que é uma extensão, tem um símbolozinho também, ó, de extensões. Ou seja, esse método ele não vem já no .NET, não está no Visual Studio, coisa do tipo. Fui eu que criei. Então quando eu coloco aqui, ele vai me retornar um inteiro. E como que a gente faz isso? Já está aqui embaixo. Ó. Quando a gente está utilizando isso para valer mesmo, numa aplicação comercial, vamos dizer assim, a gente vai colocar essa classe num outro arquivo. E esse arquivo vai ser acessado por qualquer outro. Aqui a gente só está facilitando, colocando tudo. Então eu criei aqui, ó, public static int conta palavras this string str. Calma que eu vou explicar. Primeira coisa, os métodos de extensão, eles têm que ser estáticos e eles também têm que estar numa classe estática. Então, aqui eu coloquei todas as minhas extensões nessa classe estática. O que o .NET vai fazer quando você estiver usando uma string no caso? Ele vai procurar pelos métodos de extensão que recebam string. É aqui que a gente diz qual é o tipo que vai ser utilizado com esse método de extensão. Deixa eu explicar melhor. A gente viu então que nas strings a gente tem o conta palavras, mas aqui a gente tem um inteiro. Será que no inteiro também tem? Ó, repare que não aparece aqui o conta palavras. Por quê? Porque o conta palavras foi feito para string. Eu poderia tentar um char aqui, eu poderia tentar qualquer coisa e ele não apareceria o conta palavras. Por quê? Porque o conta palavras foi feito para o string. Um outro método que eu criei, o imprime. O imprime faz o quê? Simplesmente manda a string para o console. Eu não preciso colocar aqui console writeline s. Eu dou um s ponto imprime. Por quê? Porque ele também recebe uma string. Agora, o i. O i tem o imprime? Não tem, porque o i é um inteiro. Então, para imprimir o i, eu precisei do console.writeline. Mas olha que interessante. O i.toString retorna o quê? Retorna um string, obviamente. E como a string tem o conta palavras e tem o imprime, eu posso fazer simplesmente i.toString, e aí eu vou ter um retorno de uma string, imprime. E aí ele imprimiria. Eu não precisaria desse console.writeline. Eu faço i.toString, imprime. Isso é para mostrar que o .NET entende. Se você está mexendo com inteiro, ele vai procurar os métodos de extensão dos inteiros. Se ele estiver mexendo com string, métodos de extensão da string. E assim sucessivamente. Eu acabei não criando nenhuma aqui, mas também é possível a gente criar um método de extensão que receba parâmetros. Eu poderia, por exemplo, criar um método de extensão que me retorna se aquele número inteiro é maior do que um outro número que eu passe no parâmetro. Por exemplo, eu poderia criar isso aqui, logicamente eu teria que criar aqui, né, toda a verificação, mas eu poderia criar um método de extensão e aí ele teria uma assinatura mais ou menos igual a essa, this int número, recebendo obviamente o inteiro que está chamando, e aí eu colocaria aqui vírgula, mais um inteiro e comparar, por exemplo. E aí eu colocaria aqui, se o número maior que comparar, aí retorna true, se não, retorna false. Esse é um outro método de extensão que eu criei, para me informar se o número é par ou se é ímpar. Para verificar se é par, eu simplesmente dividi por 2 e peguei o resto. Isso aqui me retorna o resto de uma divisão. Se o resto for 0, na divisão por 2, é porque ele é par. Então ele me retorna aqui um booleano. E aqui é possível a gente ver que os métodos eles podem ser usados, vamos dizer assim, um depois do outro, um chamando o outro. Então, primeiro eu usei o par, ele me retornou aqui um true ou false, né? Dependendo, no caso aqui são duas palavras, ele vai me retornar um true.
esse true eu transformei em string, que esse sim não é um método de extensão, mas aí eu já joguei outro método de extensão em cima, que é o imprime. Então ele vai pegar a string que vai sair dessa função, vai mandar para este método e aí ele vai imprimir. Vamos só ver isso em funcionamento. Então aqui a gente tem as duas palavras, José Milton. Ele imprimiu essa string, que é José Milton, está impresso aqui. Depois o que ele fez? Console.writeLine i, que no caso é a quantidade de palavras, que é o número 2. E ao fim ele mandou para o método imprime o que? O resultado, se é verdadeiro ou falso. Se a quantidade de palavras é par ou ímpar. No caso aqui é um true, é verdadeiro. Bacana isso, né? Isso é muito utilizado pelo Link, pelo Entity Framework, na verdade usado em todo o .NET, mas são lugares ali onde geralmente a gente acaba se deparando muito com esse tipo de coisa. E espero que tenha sido útil para vocês. E se foi útil, já sabe, deixa um gostei aí, encaminha para alguém que pode gostar desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal, que isso ajuda a gente aqui a ganhar relevância no YouTube. E vejo vocês no próximo código.